Você acha que empuxo é sempre de baixo para cima? Então fica comigo até o final para você aprender o empuxo não arquimediano. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro, então curte o nosso vídeo agora que você vai aprender empuxo não arquimediano, assunto essencial para você que vai prestar um vestibular em alto nível como ITA, IME e competir na UBF. Então fica comigo até o final. Fala aí pessoal, então vamos entender o empuxo não arquimediano, que é o seguinte. O empuxo arquimediano a gente diz que é aquele empuxo que é vertical de baixo para cima, mas você não pode esquecer que o empuxo ele é calculado pela uma força associada a uma diferença de pressão. Então guarda que o empuxo ele é calculado por uma diferença de pressão, tá? Então o empuxo não arquimediano é esse empuxo aqui que eu vou te mostrar, que imagina que eu tenho uma vedação perfeita, né? É como se eu tivesse vácuo aqui e eu vou analisar para onde está a diferença de pressão. Lembra que a pressão hidrostática ela é calculada com a densidade do fluido vezes o valor da gravidade vezes a altura da coluna de líquido acima do ponto que eu estou analisando. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu for analisar esse bloco aqui, a gente pode inferir que a pressão hidrostática ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo linearmente com a altura, né? Então aqui ó, vai ter uma maior pressão, só que aqui também vai ter uma maior pressão, aqui vai ter uma maior pressão ainda, né? Lembrando que pressão é uma grandeza escalar, né? Eu estou representando com setas só para ficar mais fácil, então a gente pode pensar numa força de pressão. Aí vem uma coisa interessante, ó. Essa força de pressão vai anular com essa anula com essa anula com essa. As pressões horizontais vão se anular. E agora vem uma coisa bacana, né? Aqui em cima vai ter pressão, vai ter uma força associada à pressão. E aí é por causa dessa pressão que vai surgir uma força de pressão associada que vai ser o empuxo. Moral da história, esse empuxo aqui, ele vai ser associado a essa pressão. Então o empuxo aqui ele vai ser para baixo. Professor Jean Pegoraro, ele vai ser para baixo. Então você vê que isso é um empuxo não arquimediano, ou seja, um empuxo que não necessariamente é de baixo para cima, tá? Ele é um empuxo que ocorre para onde está tendo a diferença de pressão. E aí a gente vai aprender, a gente vai lembrar como é que se calcula, né? Então vamos pensar aqui, ó. Você deve lembrar bastante disso, que pressão é nada mais, nada menos que a razão de uma força sobre a área. Professor Jean Pegoraro. Então a gente vai dizer que isso aqui, ó, vai ser uma força, uma pressão, perdão. Pressão vai ser força sobre área. Só que daí essa força que eu estou analisando vai ser o próprio empuxo, né? Então vai ser o empuxo, vai ser o quê? Se a gente for analisar isso, o empuxo vai ser a pressão vezes a área, né? Qual pressão? A pressão resultante que ele vai sofrer aqui, né? Aí a gente vai ter que fazer uma investigação. Qual vai ser a pressão que ele vai sofrer aqui, né, pessoal? Bom, a pressão é relativamente simples. Define o ponto, vê tudo que tem para cima. Aqui em cima, provavelmente, né, você está vendo que o meu recipiente está aberto. Então eu tenho ar aqui. Então eu vou ter que colocar a pressão do ar. Então o empuxo aqui, ele vai ser o quê, ó? Vai ser a pressão resultante, que vai ser essa pressão do ar aqui, mais a pressão hidrostática. A pressão hidrostática vezes o valor da área efetiva dessa pressão. Se tu garantir que esse cubinho tem comprimento L, a gente vai ver que a área efetiva, se eu olhar de cima, vai ser base vezes altura, L quadrado, né? Então vamos só substituir. O empuxo vai ser igual à pressão do ar, aqui, mais o quê? Rho G vezes o H, que vai ser o H1, né? H1 vezes a área do meu cubinho, né? Que vai ser L quadrado. Então você vê que é um empuxo que é diferente daquele empuxo que a gente está acostumado, né? O empuxo arquimediano. Certo, pessoal? Isso é bem legal que você entenda. Deixa eu dar uma olhadinha nas gravações. Tudo ok com as gravações. Então vamos pegar um outro caso para a gente calcular o empuxo não arquimediano, tá? Vamos pensar que é um exemplo muito similar, só que agora ele está colocado aqui no canto, né? Então a vedação perfeita é aqui embaixo e aqui em cima. O que nós conseguimos ver? Eu acho que é a parte mais interessante desse problema, tá? Que agora, olha só que interessante, eu não vou ter
aquela relação que eu vou poder anular as forças de pressão associadas à horizontal, né? Porque aqui eu anulava porque eu tinha o mesmo nível, como eu VD ele aqui, não vai ter essa força de pressão da esquerda para anular. Inclusive, eu vou analisar que eu vou ter uma pressão, uma força de pressão associada para cá. Moral da história. Primeira coisa, vamos entender para onde é que vai o empuxo, né? O que vai acontecer? Esse cara, ele vai ter, o meu bloquinho vai estar aqui, ó. Eu vou colocar ele assim. E aí, essa força de pressão aqui na horizontal vai gerar um impulso resultante, um impulso é ótimo, é um empuxo resultante, que eu vou chamar de EX para cá. EX para cá, tá? E essa pressão, essa força de pressão de cima vai sofrer um empuxo, né, vertical e para baixo. Isso é muito legal que você entender, né? Tipo, isso é muito maluco de você entender, porque, veja bem, olha esse exemplo. Eu tô dizendo que tem um empuxo pra baixo, cara. Tipo, você já deve ter andado num rio, por exemplo, de chinelo, e você notou quando você vai levantar o pé, né? É muito difícil, porque você sofre um empuxo pra baixo. Isso é bacana de entender. E aí, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que esse empuxo aqui, né? Essa força de empuxo resultante vai ser uma força de empuxo que vai ser um Pitágoras de EX e Y, né? Então vai ser um ER aqui, um E resultante, que vai ser ER, e esse R eu poderia chegar num Pitágoras, né? E vai ser igual a EX quadrado mais esse EY quadrado, né? Só pra gente organizar isso. Então, mais uma vez, é um empuxo que não está sendo de baixo para cima, ele está sendo na diagonal e ele é calculado dessa maneira. Então eu quero fazer duas análises, tá? Eu quero fazer a análise sem integral e com integral. Eu vou ser sincero, eu acho que é legal você saber as duas, tá? Eu acho que é legal você saber as duas. Então o EX, se tu parar pra pensar, o EX é o mais difícil. O EY é esse aqui, ó, que eu já tinha concluído antes. Ô, senhor, é igual? Eu tô usando os mesmos valores, o mesmo tamanho L, tudo igual. Então o EY, eu posso dizer que é esse cara aqui, ó. Então o EY, eu já sei, que é a pressão do ar exercida ali, né? Pressão do ar exercida, mais a densidade do líquido, G vezes o H1, né, L quadrado. Então esse é o EY, que eu teria que fazer mais à frente o teorema de Pitágoras para chegar. Bom, agora vamos pensar, como é que eu vou chegar nessa força de pressão horizontal? Na realidade, gente, eu teria que fazer uma integral. Sério, professor? Sim, eu deveria fazer uma integral, porque essa altura, ela tá variando conforme eu vou descendo, né? Se eu fosse calcular isso, eu vou só deixar indicado aqui, ó. Eu deveria fazer o seguinte, ó. Não uma derivada, mas esse empuxo EX aqui, né? Ele vai ser igual a PdA, né? dA. Eu deveria fazer isso aqui. Porque eu teria que integrar esse lado aqui da esquerda, né? Eu precisaria fazer isso. E aí, claro, obviamente eu já vou mostrar como é que a gente faz com integral. Mas a gente pode dar uma roubadinha. Qual é a roubadinha que a gente pode dar? Como a pressão hidrostática, a gente pode ver que a pressão hidrostática ela vai depender da altura de uma maneira linear. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse cubo, né? Deixa eu mostrar aqui para ti. Eu posso pegar esse cubo e ao invés de eu fazer essa pressão crescendo do jeito que ela está crescendo ali, ó, deixa eu mostrar para ti melhor. Ao invés de eu pegar essa pressão, essa força de pressão, que ela começa a crescer, mas eu sei que ela é uma força de pressão que ela cresce linearmente com isso, né? Então eu posso pegar e substituir isso aqui como sendo uma altura média, que daí eu vou fazer uma força de pressão média. Professor, por que isso dá certo? Porque daí na hora da integral eu vou ver que é uma grandeza que varia linearmente, né? E aí eu posso substituir isso aqui, eu posso simplesmente substituir isso aqui e botar uma força média aqui, ó. E essa força média vai estar associada a uma altura média. E para nossa sorte, para eu chegar nessa altura média, tá? Para eu chegar nessa altura média é apenas eu fazer a média aritmética desses valores da altura. Aí eu consigo fugir da integral e chegar nesse resultado, né? Com o quadro limpo, então a gente pode usar esse conceito da altura média, né? Então, mais uma vez, o HX, né, o empuxo na direção X, é o meu grande problema. O meu EY, eu já cheguei e mostrei que era igual a esse, depois eu organizo melhor. Então vamos lá, né? Para eu determinar essa componente, vou colocar aqui, ó, para eu determinar essa componente EX. Né? Eu vou atrás dessa EX. Então essa EX eu vou analisar que ela vai ser o quê? A pressão vezes o elemento de área, aqui, né? Aqui não vai ser mais elemento de área. E aqui vai ser o quê? Ó? A pressão do ar
mais a pressão hidrostática vezes a área do corpo, que vai ser L ao quadrado. Então isso é só a componente X, tá? Aí o que a gente vai usar? Ao invés de eu usar o ρGH, eu vou usar ρGH médio. Professor, isso, ó, ρGH médio. Então EX vai ser pressão do ar mais o ρGH médio, e eu já vou substituir isso aqui, ó, H médio, H1 mais H2, dividido por 2 vezes L quadrado. Ou seja, esse aqui é o valor da componente X do empuxo, né? Essa é a componente X do empuxo, aí que eu usei o recurso do H médio. E aí a componente Y do empuxo, né? Eu já expliquei que vai ser exatamente igual a esse, então vamos deixar anotado, ó. A componente EY do empuxo, que vai ser esse valor, ó, a pressão do ar exercido, mais ρGH1 vezes L quadrado. Então esse aqui é o HY. E aí, claro, né, gente? Eu já discuti para vocês que o empuxo vai ser na diagonal, né? O empuxo vai ser na diagonal aqui. Esse empuxo vai ser na diagonal. E caso eu queira calcular botar um ER aqui, ó. Caso eu queira calcular esse empuxo resultante, eu teria que fazer o Pitágoras desses dois valores, que eu não vou fazer, né? Porque o nosso objetivo não é isso, né? O ER ao quadrado seria o EX quadrado mais o EY quadrado, né? Esse seria o valor desse empuxo não arquimediano, que seria da diagonal aqui, ó, de cima para baixo. Fechou? Agora, vamos ver como é que eu chegaria neste EX usando o conceito de integral. Então vamos aqui, ó. Eu já mostrei para ti, deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. O Sorjan tem pouco espaço, mas eu me acho aqui, né? Eu me acho aqui. Então vamos lá, vamos botar uma divisãozinha e eu quero fazer com integral para você também já dar uma treinadinha, né? É bem bacana isso. Deixa eu ver como é que estão as gravações. Beleza, tudo ok. Bom, como é que seria por integral, tá? Então o grande segredo é que eu vou precisar ver esse cara de frente. Então vamos supor que eu vou botar um observador aqui, ó. Botar um observador aqui. O observador aqui, ele vai ver essa área que eu tô mostrando ali, né? Então o observador, ele vai ver essa área aqui. Ele vai ver a força de pressão associada a isso, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que montar uma integral para eu achar quanto que vai ser esse empuxo aqui, né? Então a gente vai admitir que isso aqui vai ser um elemento que vai variar, por exemplo, né, o y. Então isso aqui é ele vendo de frente, né? Aqui vai ser o y, que é o quanto que eu vou integrar aqui, que vai ser ele baixando, né, pessoal? E aí aqui vai ser o comprimento L, né? Isso aqui é o L dele, porque eu tô vendo esse lado. Aqui também vai ser L. E aí o elemento dA vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o elemento dA. Isso aqui vai ser o elemento dA, tá? E aí como é que eu chegaria nesse elemento dA? Bom, vai ser nada mais, nada menos que essa relação que eu vou ser... Esse dA vai ser o L vezes dy. Então vai ser o quê, ó? dA aqui, dA, o elemento dA, vai ser L vezes dy. Então tá aqui o meu elemento dA que eu vou montar. Então vou substituir ali dentro, tá? Então vamos lá. dx, que vai ser o empuxo na direção x, vai ser a pressão do ar. Gente, eu vou ter que vir pro lado, tá? Deixa eu dar uma apagada no quadro. Ok. Agora, deixa eu ver se tá tudo ok. Sim. Agora eu liberei espaço para agora eu conseguir fazer essa integral tranquilo, tá? Então vamos ali, ó. Essa componente na direção horizontal do empuxo, que vai ser o dx, aqui vai ser igual a pressão. Qual vai ser a pressão associada aqui? Vai ser a pressão total, né? Então vai ser a pressão do ar, mais o quê? G, e aí eu vou fazer variar em y, né? Porque eu quero integrar em y. Então, em vez de eu colocar H, eu vou botar y. Vezes, né? Vezes o quê? Vezes aquele elemento dA de área, que vai ser L dy. L dy, tá? L dy. O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse produto. Eu vou abrir esse produto, dEx vai ser igual à pressão que o ar exerce, aqui, né, L dy mais a densidade do fluido, gravidade, y, L dy, ok? Agora, gente, eu vou assassinar um pouquinho a matemática, tá? Eu sei que os professores de matemática não vão gostar, mas eu vou assassinar um pouquinho a matemática. Eu vou integrar todos os membros da igualdade aqui, ó. Que daí eu vou tirar esse elemento infinitesimal, eu vou integrar tudo isso,
E aí vai acontecer o seguinte, ó, isso aqui vai transformar o EX, que vai ser a direção X, vai sair da integral. Vai sair da integral, né? Repara que a pressão do ar e o L também vão sair da integral. E a integral de y, de dy, vai ser y, né? Então a gente bota o y aplicado aonde? Onde é que eu preciso integrar? Eu preciso integrar de H1 a H2, tá? Então, que eu vou ter que aplicar isso aqui de H1 a H2. Eu vou ter que aplicar isso aqui de H1 até H2, tá? Agora, mesma coisa aqui, ó. Mais, deixa eu colocar aqui pro lado. Ó, a gravidade, o L, o ρ eu tiro fora da integral. A gravidade, o ρ e o L eu tiro fora da integral. E aí eu vou ter que integrar o y, né? Vou ter que integrar o y dy. Y, né? E aí a integral de y vai ser y² sobre 2. Então vamos indo, ó. Então, EX, ó, eu já vou substituir isso aqui, né? Vai ser a pressão do ar que ele exerce, vezes o L. E aqui eu vou ter que fazer a integral um menos o outro, né? Um menos o outro. E aí vai ficar igual a H2 menos H1. Fechei esse termo. Agora vamos ali, ó. Mais o que, pessoal? Mais o ρgl, e a integral de y vai ser y² sobre 2, né? Y² sobre 2. Ó, y² sobre 2 aplicados aonde? Em H1 e H2. Lembrando que eu estou tentando demonstrar que eu vou chegar neste mesmo resultado se eu utilizar o quê? Se eu utilizar o conceito de integral. Eu acho que não precisa, mas é legal saber, tá? E aí, se eu for aplicar isso aqui, essa componente X do empuxo vai ser a pressão que o ar exerce, vezes a medida dele, H2 menos H1, mais o ρ aqui, né? Mais o ρ aqui, e aí vai ser ρgl, vou tirar o 2 para cá, sobre 2 aplicado no quê? Um menos o outro, né? H2² menos H1², tá? E aí eu cheguei nessa expressão de integral. E aí você deve estar olhando, poxa, professor, não era para eu chegar na mesma coisa? Porque tá me parecendo diferente isso, né? Já de largada, tu vai ver que aqui eu tenho H1 mais H2 e aqui eu tenho H² menos H1. Pois é, vamos entender melhor como é que eu posso manipular isso aqui algebricamente para eu provar que isso aqui é igual a isso, tá, gente? É óbvio que numa hora de prova, numa prova do ITA, prova do IME, ou se estiver numa UBF, tu não vai fazer isso, tu apenas vai confiar em mim que isso aqui é igual a isso. Então eu vou dar uma limpada no quadro e eu vou demonstrar que isso é igual a isso, certo? Vamos começar então, vamos manipular algebricamente isso aqui para eu demonstrar que isso aqui é igual a isso, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é eu me dar conta o que é H1 menos H2. Olha o desenho aqui, olha o desenho para você ver. H1 menos H2, você concorda que é o próprio L? Né? O que acontece se eu tirar H2 de H1? É o próprio L. Então isso aqui é o L. Ó, isso aqui é o L. Isso aqui é o L. Então vamos levar ali para cima. Vamos levar ali para cima. Ó, o EX vai ser o quê? Ó? Vai ser a pressão do ar vezes, isso aqui é o próprio L, né? L² mais ρgl sobre 2. Aí, gente, você concorda comigo que eu tenho a diferença de um quadrado aqui? A diferença dos quadrados eu posso representar ela como sendo o quê? Ó? Como sendo H2 menos H1, H2 mais H1. Concorda que se eu fizer essa distributiva eu vou chegar nisso? Pois é. E aí, mais uma vez, o que é H2 menos H1? Ah, professor, H2 menos H1 é o próprio L, ó. Então isso aqui é o próprio L. Você concorda comigo? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter que essa componente X vai ser igual à pressão que o ar exerce, L² mais ρg, isso aqui é L, né? Então vai ser L² dividido por 2, H2 mais H1, e aí eu cheguei na mesma expressão. Eu cheguei na mesma expressão que eu tinha falado, que eu tinha chegado, né, sem usar o recurso da integral. Ó, é só você se dar conta. Ah, professor, é que aqui o L... Não, é que aqui o L está em evidência, né? A gente pode botar o L em evidência, o L² em evidência, né? E aí vai ficar EX
né, igual ó, a pressão que o ar exerce, mais ρg H2 mais H1, tudo isso dividido por 2, deveria botar um colchete, isso aqui uma chave, sei lá, e aqui seria o L quadrado em evidência. Então é a mesma expressão, que eu cheguei aqui. Só que cai entre nós, né? Pela integral dá um pouco mais de trabalho, mas a gente chega, né? Claro, eu não fiz o Pitágoras, né, gente? Porque eu acho que isso aqui é matemática, isso aqui é trivial. Então se você quisesse saber o empuxo resultante, você teria que fazer um Pitágoras de EX e EY, e aí vai dar o valor do empuxo não arquimediano resultante. Mas agora você já sabe aprender a calcular o empuxo não arquimediano, né? Você viu que o empuxo pode ser para qualquer lado, é só ter a diferença de pressão. Então, curte o nosso vídeo agora e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. E vou te dizer mais uma coisa, logo após você comentar sobre qual vídeo você quer que eu faça, acione as notificações do sininho, porque quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e ficará cada vez mais perto de conquistar o seu sonho na prova do ITA, na prova do IME ou conseguir uma medalha na OBF. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a vocês ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.